Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para investigar um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Digimais, controlado pelo grupo empresarial do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais de 50 agentes cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo. A Justiça Federal autorizou o bloqueio e o sequestro de bens de até 670 milhões de reais, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. Edir Macedo não foi alvo de mandados de busca por residir no exterior, mas teve o sigilo fiscal quebrado e bens pessoais bloqueados. De acordo com a investigação, a diretoria do banco teria manipulado registros contábeis para esconder a real situação financeira da instituição e criar uma aparência de solidez no mercado. A Polícia Federal afirmou que as práticas investigadas são semelhantes às identificadas no extinto Banco Master. Em nota publicada em maio, o Banco Digimais informa que permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos e colaborar com as apurações em curso. A instituição reafirma o seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a plena colaboração com as autoridades competentes. Deixe-me receber aqui no estúdio do Jornal da UERJ, primeira edição, dar as boas-vindas agora sim. Bom dia para você, Alexandre Bertoncello. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Bom dia, Daniel, Marcelo, Berenice, Guta, a todos os telespectadores. É mais um rombo, né? Mais um problema. E nesse caso específico, a gente tem que falar que o Digimais realmente seguiu caminhos muito parecidos com aqueles que a gente viu no Banco Master. Basicamente, é um banco conhecido do ponto de vista de empréstimos consignados para carros e assim por diante, e aparentemente nós temos uma inadimplência muito alta e, em 2025, eles teriam registrado um lucro de 31 milhões. A Receita Federal diz que eles tiveram um prejuízo de 8 bilhões. A gente está falando de um rombo aproximadamente de 8 bilhões de reais só no ano passado, Daniel. Pois é, agora uma coisa que chama a atenção também, mais uma vez, assim como nos exemplos, nos casos anteriores, como o do Banco Master, é que são 145 mil clientes que são ativos lá do Banco Digimais. Agora, a questão é como essa instituição não foi liquidada pelo Banco Central, é o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, mais uma vez, que eventualmente precisaria custear, aí, não foi, mas ele para ressarcir essas pessoas com aquele ressarcimento padrão de até 250 mil reais para os correntistas. Mas acontece que circulam algumas informações na mídia de que o FGC estaria negociando uma operação de empréstimo diretamente para o banco. Como é que isso funciona do ponto de vista econômico? Quais são os riscos, os impactos para a credibilidade do sistema financeiro nacional quando o FGC acaba atuando como um provedor de liquidez para uma instituição que é alvo de investigações criminais por fraudes, como é agora o caso do Digimais? Olha que loucura. O FGC nasce com o intuito de eu tenho um percentual da negociação de todos os bancos e cria-se aí um fundo. Esse fundo garante até 250 mil por CPF, por banco. O Banco Master demonstrou que o FGC ele não tem capacidade de absorver rombos um pouquinho maiores, nesse caso, do que a gente chama de S5, que são os bancos de menor peso. O Banco Central classifica S1, 2, 3, 4, 5. O Banco Master e o Digimais estão no 5. São os menores bancos. E simplesmente esses menores bancos já fizeram um rombo absurdo. Assim, eles vão tentar fazer algo parecido com fizeram com o BRB. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou conseguir dar a você um empréstimo. Esse empréstimo vai garantir, do ponto de vista contábil, o seu balanço, e você vai me pagar em 5 anos, em 6 anos, e tendo como garantia o quê? O próprio movimento e o próprio lucro do banco nos próximos 4 ou 5 anos. No caso do BRB, simplesmente os correntistas correram do banco e aquele banco não vai ter lucro, mas eu empurrei o problema para 5 anos. Parece que o FGC aprendeu a lição e está seguindo do mesmo jeito, Daniel. Vai jogar esse financiamento
para 4, 5 anos. Até isso, provavelmente, outros bancos vão absorver o DigiMais e a gente vai fingir que está tudo bem. Pois é, agora, uma coisa que chamou bastante atenção é que anteontem, aquela agência de classificação Fitch, ela apontou, um dia antes da operação, essa possibilidade de quebra do DigiMais, estava avaliando, inclusive, a margem de segurança como muito baixa, as operações muito ou altamente vulneráveis. Queria te perguntar como é que o mercado financeiro consegue, como é que as agências conseguem detectar essa insustentabilidade dessas operações, mesmo quando o banco está ali fraudando as informações que estão inseridas nos sistemas, né, do órgão regulador dos bancos, enfim, de que maneira que esse episódio específico afeta a percepção também de risco, né, dos investidores em relação a outros bancos de pequeno e médio porte. Eu imagino que na nossa audiência aí tenha muita gente que está preocupada nesse momento. Será que o banco onde eu tenho conta, eu faço meu investimento, meu consignado, será que eu corro um risco semelhante também? Como é que é? Então, o que a agência Fitch fez é uma coisa extremamente preocupante. Ela simplesmente, um dia antes da Polícia Federal deflagrar a operação, falou, acho que tem problema. Demonstra uma assimetria de informação muito grande. Todo mundo do mercado sabia e nada se era passado para o público em geral. Para não ficar feio, afinal de contas, ela auditava esse banco, ela apresentou esse problema um dia antes da operação. Ou ela é muito sortuda, ou a Polícia Federal avisou a agência, ou pior ainda, todos sabiam, menos os clientes. Então, a classificação de risco demonstra, esse banco tem um problema muito sério de solvência, ele não vai conseguir parar em pé e precisa de ajuda. Logo em seguida, tivemos um movimento de um grande banco para comprar ou absorver o DigiMais e a partir daí vão tentar fazer uma operação abafa. Porque qual é o grande problema, Daniel? O mercado financeiro vive de confiança. Quando você perde a confiança no banco ou no sistema bancário, seria um problema. Só para dar um exemplo simples, se cada brasileiro fosse ao banco e nas suas contas correntes e pedisse para retirar R$100, simplesmente todos os bancos fechariam as portas, porque não existe liquidez o suficiente para que todo mundo no Brasil tirasse R$100 do banco. É lógico que ninguém precisa retirar, mas esse é o problema, é confiança. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte, a indústria vigorosa, comércio de porta aberta e o setor de serviços em constante expansão, com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste.